Muito bom dia, estamos iniciando o Jornal da Bandeirante Gente no day after do feriado de Tiradentes, que passou praticamente despercebido porque, na verdade, quase todos os dias têm sido dias de feriado entre nós por conta do coronavírus. Então eu abro com uma esperança, que é a abertura lenta e gradual, como se dizia da abertura política brasileira no fim dos anos, no meio dos anos 80, com o regime militar. Mas é a abertura lenta e gradual do comércio e, consequentemente, abrindo o comércio, também uma retomada, ainda que tímida, das indústrias, é tudo que o país precisa para não ir para o buraco. Nós temos aí nações muito mais desenvolvidas do que o Brasil e que vivem o mesmo tipo de problema. Mas, de outro lado, temos uma dura realidade. A realidade que é mostrada por Manaus, a capital amazonense, que está realmente no estado de guerra contra o coronavírus e perdendo essa guerra, porque cadáveres vão se amontoando. O prefeito, Arthur Virgílio, que é um homem dos mais experientes, já foi protagonista na vida política brasileira, até chorou para pedir ajuda ao governo federal. E é fazendo das tripas... Não só o governo federal, né, mas todos os estados brasileiros que possam, deem ajuda. Vamos ouvir aí a dramática situação em que se encontra Manaus na voz do seu prefeito. Fazendo das tripas coração, nós estamos arranjando como alocar com o máximo de dignidade as pessoas que vão morrendo. Manaus não vai virar uma Guayaquil. Esse é o nosso compromisso. Mas estão levando cadáveres para ser sepultados em valas comuns. Uma situação terrível e que lembra muito o que aconteceu na Itália, com os médicos tendo de decidir para quem vão os equipamentos salvadores e certamente dando preferência a infectados mais jovens. Olha, é uma situação cruel, dramática e não sei mais que adjetivos usar para dizer o que é que está acontecendo na capital amazonense. Muito bom dia, uma tragédia, né, Thaís? Pois é, José Paulo de Andrade, nossos companheiros aqui do Jornal Gente, muito bom dia. A questão é a gente saber se no momento em que a coisa abaixar e vai ficar mais tranquila, em algum momento vai, a gente não sabe ainda como, quando, mas a gente não pode tirar isso de vista, se todos esses políticos hoje que estão comovidos, estão desesperados, estão preocupadíssimos com a saúde pública, vão manter esse mesmo grau de preocupação, porque a saúde pública foi negligenciada durante décadas aqui no nosso país e tratada ali como patinho feio, não é? E agora parece que todos despertaram ao mesmo tempo, acho que até pela característica dessa pandemia em que todo mundo se sente ali no mesmo bolo. Em relação à flexibilização ou não da quarentena, o que a gente tem visto aqui como movimento político no nosso país são passos pequenos e graduais, mas generalizados, de quase todos os governadores. Muitos deles já acenando, alguns outros começando a colocar em prática medidas pequenas, mas que indicam que está todo mundo, é claro, também preocupado com a consequência econômica do que está por vir no pós-quarentena. Hoje, os olhos voltados aqui em São Paulo, 12:30, o governador João Dória anuncia o que ele está pensando para o estado de São Paulo, o estado que mais gera PIB no país e por isso tem uma participação fundamental também na saída da quarentena, mas ele já avisou que regra mesmo, ele vai colocar só lá para frente, na véspera do fim da quarentena oficial em São Paulo, no dia 10 de maio. E a pergunta que a gente faz novamente aqui é a seguinte: até 10 de maio, qual de fato vai ser o grau de cumprimento da quarentena em São Paulo, quando já há o anúncio de que a principal autoridade do estado quer flexibilizá-la? Não vai ser fácil. Muito bom dia a todos. Olha, a situação de Manaus é dramática, mas ainda bem que não se estende, né, a outros pontos do país. Há cidades que têm uma situação bastante limítrofe ali, Fortaleza, Belém do Pará, Recife, mas nada comparado com Manaus. Manaus é produto de de políticas ou da falta delas, né, na área de saúde, que é absolutamente trágica, né? A Assembleia Legislativa do Amazonas aprovou um pedido que é, na verdade, uma súplica, né, de intervenção federal na saúde pública lá do estado do Amazonas, porque assim, o descalabro administrativo no governo estadual
É uma coisa assim que não há termos de comparação, né? Um governador absolutamente inexperiente em termos de gestão, assumiu. Ele era um apresentador de TV, muito popular, etc. Acabou eleito governador e simplesmente não sabe o que fazer. Ele simplesmente não sabe o que fazer. Reuniu uma equipe de má qualidade, é uma pessoa que não tem nem sequer noção do seu próprio papel, né, nessa história toda. O vice-governador também tem lá seus momentos de puro oportunismo político, acaba funcionando como se fosse uma espécie de eminência parda, sem nenhuma qualificação para isso também. Enfim, um horror completo, né? E não tomaram providências, né, as providências adequadas no momento certo para preparar a cidade, sobretudo Manaus, né, que concentra a maior parte do estado do Amazonas, das condições mínimas de enfrentamento deste momento. Ainda bem que em outros locais, São Paulo parece ser um deles, né, porque é epicentro da epidemia, o governador já vai flexibilizar, então São Paulo deve ter uma situação bem mais confortável do que outros locais. Aqui em Brasília também, aqui a flexibilização começou primeiro, começaram primeiro também as iniciativas de isolamento e de distanciamento social, e o governador aqui sempre dosou muito bem isso. Nunca houve um fechamento total, mas sim parcial, setorial, do comércio, da indústria, etc. Isso, de alguma maneira, parece ter dado certo, porque, afinal de contas, Brasília saiu da condição de estado de emergência para estado de atenção apenas. E ontem, no primeiro dia do início, né, da testagem em massa aqui, que é claro que os números aqui em Brasília não são comparáveis com os números de São Paulo, né? Mas aqui ontem tem 100 mil testes à disposição da população. Ontem 1.818 pessoas foram testadas e destas apenas 1,3% resultaram de testes positivos, o que mostra mesmo que a imensa maioria da população, depois desse período, né, acabou protegida da doença. Bom, eu só queria lembrar a referência que o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio, fez a Guayaquil. Nós vimos as cenas pela televisão aqui no Brasil, no Equador, em Guayaquil especialmente. Não havia como recolher corpos, por isso ele fez essa referência de que Manaus não vai virar Guayaquil, embora esteja aparentemente muito próxima disso. Em Guayaquil, as autoridades não conseguiam retirar os corpos das casas onde as pessoas morriam. E tinha gente que morria na rua. E esses corpos chegavam a ficar 3 dias na rua, nas calçadas em Guayaquil, até que as autoridades conseguissem retirá-los do local onde estavam e levá-los para sepultamento. Porque, primeiro, não havia mais lugar para sepultamento por causa da quantidade de gente morta e também pela quantidade de funcionários afastados, tanto dos funcionários da saúde quanto dos funcionários que trabalham em cemitérios, que trabalhavam com o sepultamento das pessoas lá no Equador. Por isso a referência dramática feita pelo prefeito de Manaus, Arthur Virgílio, sobre a crise que Manaus atravessa. Eu confesso que estou curioso para ver o que é que o governador de São Paulo, João Dória, vai anunciar em relação à capital. Ele mesmo disse que as regras só serão detalhadas no dia 8 de maio, que é uma sexta-feira, né? Dia 8 de maio, sexta, dia 9, sábado, dia 10 é o domingo, dia das mães, né? E é uma forte pressão por parte do comércio, compreensível até por parte do comércio, para tentar aliviar as regras antes disso, para permitir que eles tenham alguma espécie de lucro no dia das mães, que para o comércio é a segunda data mais importante, só atrás do Natal, mas isso não vai acontecer segundo o governador. Então tem dia 8, sexta, quando ele divulga as regras. Dia 9, sábado, dia 10 é o domingo, dia das mães, aí na segunda entrariam em vigor essas novas regras para abrandar a restrição, o isolamento social em São Paulo. Mas essa restrição vai ser abrandada de acordo com a região, aparentemente de acordo com a região em que determinado município, em que determinada cidade está. E o principal drama em São Paulo está na região metropolitana. Piorou nos últimos dias. Nós temos agora 4 hospitais da periferia da cidade com UTIs perto do limite, perto daquilo que é considerado possível de ser suportado pelas autoridades médicas, pelos médicos, leitos de UTI disponíveis. Então, qual vai ser a decisão tomada na região metropolitana de São Paulo? Que ao mesmo tempo em que é a região em que há o maior volume de pessoas doentes infectadas, é a região
mais rica do estado, onde há maior interesse de abertura da indústria, do comércio, em outras regiões do interior também, do litoral também, mas é claro que na região metropolitana há uma atenção maior e uma tensão maior também. Então, acho que vai ser interessante a gente acompanhar a forma como o governo de São Paulo e os prefeitos da região vão lidar com isso, com uma demanda crescente por leitos de hospital, porque se esse for um critério, ele vai ser levado em consideração e a demanda, por enquanto, é crescente por leitos de hospital, na rede pública principalmente, nem tanto na rede particular, e a pressão de comerciantes, da indústria, de uma parte da população também é pela reabertura. Então, acho que a gente tem de tomar cuidado também para não se frustrar, para que hoje, e especialmente no dia 8, o governador não anuncie medidas de afrouxamento, mas não aquelas que muita gente espera, especialmente na região metropolitana de São Paulo. Porque se ele continuar, como diz, ouvindo a ciência, eu não sei se a coisa vai mudar tão rapidamente, especialmente aqui na capital de São Paulo. E o que diz a ciência, né, Rafael? Que para você flexibilizar essas regras da quarentena, você precisa primeiro avaliar o número de leitos e principalmente o número de leitos de UTI. Quantos desses leitos e leitos de UTI estão disponíveis? Em segundo lugar, números de casos de pneumonia grave. Esses são os 2 critérios que devem ser levados em conta, segundo as autoridades da área da saúde. Claro que o governador está ouvindo também a área econômica, né? E todos fazem parte aí do centro de contingência. Aliás, centro de contingência que estará reunido às 10h30 da manhã. É dessa reunião que vai sair o anúncio do 12h30, né, no Palácio dos Bandeirantes. Depois o governador vai trazer então as diretrizes desse plano de flexibilização, por onde começa, né? Alguns estados já estão avançados nesse debate, já estão permitindo, por exemplo, que cabeleireiros voltem a funcionar com hora marcada, sem a abertura da porta para qualquer cliente que chegue ali, mas eles vão poder voltar a funcionar com hora marcada. Alguns ramos do comércio permitem esse tipo de flexibilização, mas claro que os números são diferentes de região para região. E todos os médicos também concordam que essa decisão ela é muito local, né? É uma decisão. Por isso, não sei como vai ser a abrangência dessa decisão do governador, se prefeitos já estão adotando outras medidas. E a gente tem falado aqui, tem entrevistado esses prefeitos, né? No litoral de São Paulo, por exemplo, várias cidades já anunciaram flexibilização das regras para os próximos dias. No interior do estado começa também esse movimento. As 2 maiores cidades do país, depois do estado, depois da capital, Guarulhos está estudando e Campinas vai anunciar uma novidade hoje. Aliás, Campinas está recebendo pacientes de São Paulo. Pelo menos 2 pacientes de São Paulo estão internados em hospitais de Campinas. Esse vai ser um outro desafio a ser enfrentado pelas autoridades, né? Paciente de uma cidade que acaba sendo internado em outra. Então, o número de leitos que você tem é suficiente para a sua população, mas pode ser que você receba paciente de uma outra cidade próxima, né? São Paulo e Campinas aí estão numa distância relativamente pequena para esse tipo de transferência. Então, são as questões que estão sendo debatidas no momento. O fato é o seguinte: a orientação médica não pode ser desprezada nesse momento, né? Os números são importantíssimos para a tomada dessa decisão, até porque, como disse o secretário de Fazenda, da Economia aqui de São Paulo, Henrique Meirelles, pior será abrir o comércio novamente e depois tê-lo de fechar depois de algumas semanas. Agora, me parece muito longe, Pedro, o anúncio hoje do governador João Dória de algo que vai ser feito para flexibilização só a partir do dia 10 de maio. São 20 dias até lá e, olha, é só dar uma olhada aqui pelo que está acontecendo nas cidades. A gente sai todo dia porque o nosso trabalho é considerado trabalho essencial, o jornalismo evidentemente não pode parar. Então, circulando na cidade, a gente vê. Voltou a ter algum tipo de vendedor de rua, voltou a ter o carrinho do café da manhã parado na esquina, tem comércio abrindo ali de forma envergonhada, não pode, é errado, mas isso está acontecendo. Tem salão de cabeleireiro atendendo pela porta dos fundos, isso já está acontecendo hoje. Quando o governador vier a público e disser, olha, lá para frente a gente vai flexibilizar, pode provocar um movimento de ansiedade, de olha, já que está liberado, vamos lá. E isso, pois é, não vai ser fácil segurar. 20 dias tem toda a razão, dentro dessa tem um outro regra. lado também, né? Veja o que aconteceu ontem, né? Ontem foi um dia quase que normal de um feriado em São Paulo. Avenida Paulista cheia, os parques recebendo muita gente, estava um dia bonito. Mas isso tem sido, né, Zé? Sentiram um sábado alívio e domingo, com as palavras do governador.
sábado e domingo, a Avenida Paulista, especialmente a ciclovia da Paulista, tem ficado cheia, né? E ontem tinha muita gente também ali no Lago do Ibirapuera, né? Porque o parque está fechado, mas ainda dá para ficar naquela faixa de grama do Lago do Ibirapuera, entre o parque e a Assembleia Legislativa, né? Eu não sei se não teria, se o governador também não tivesse feito esse anúncio. Eu acho que existe essa possibilidade de que role um afrouxamento, né? O indivíduo fala, bom, quer saber, vai passar ali dia 11, então já vou, né? Tá todo mundo sufocado em casa também, né? Quem pode ficar em casa, né? E quem não pode tá dando seus pulos aí. Agora, por outro lado, tem uma esperança também, né? Você sabe que pelo menos tem uma meta a ser alcançada, né? Você fala assim, bom, beleza, eu faço esse sacrifício agora, mas a minha meta é aguentar até o dia 10 de maio, porque no dia 11 a coisa melhora um pouquinho. Acho que pode ter esse lado também, embora, eu ressalto, eu não acho que no dia 11 a coisa vai melhorar muito aqui na região metropolitana. Agora tem que combinar, não é, Rafael? Tem que combinar um pouco com os russos, né? Eu vi uma declaração hoje de manhã do secretário municipal de saúde, o Edson Aparecido, dizendo que não é hora de flexibilizar. Então, essa é a minha dúvida, Cláudio. Pois é. É isso aí, porque se o critério é vaga em UTI e gente infectada, São Paulo está dando outro sinal à capital, não é? Que não o sinal da flexibilização. Eu vou ser aqui o advogado do diabo. Tá bom, então não é hora de flexibilizar. E quem usa o transporte coletivo, seja por metrô, por trem, por ônibus, não está se expondo? Quanta gente não está saindo de casa por volta de 4h30, 5 horas da manhã e se expondo a isso? E as atividades essenciais, quanta gente não muita gente, trabalhando? Sem dúvida. Ele não tem a menor dúvida disso. Então, agora, nós temos categorias diferentes de cidadãos? Não, mas é exatamente Uns isso. Uns podem, outros não. Aí é que dá essa vontade das pessoas de voltarem às atividades. Porque elas estão vendo, por exemplo, lojas de materiais de construção estão abertas, farmácias estão abertas, padarias, restaurantes, embora não recebendo nos seus salões. Mas há muitas atividades que estão sendo exercidas. Então, mas aí se liberar mais, essa que é a dúvida. Eu não tenho opinião a respeito disso, confesso. Eu estou no esquema Glória Pires aqui, prefiro não opinar. Né? Aliás, é confortável, ainda bem, quem tem de decidir isso é o governador de São Paulo. Né? Existe essa pressão de uma parte da população que precisa sair de casa, que é esse pessoal que você se referiu aí, Zé Paulo, que sai 4h30, 5 da manhã para trabalhar na padaria, para trabalhar na farmácia, a gente que tem de sair nos horários instrutos. Nos hospitais, também, né? Nos postos diferentes de saúde. Nos hospitais, claro. Então, isso existe. Você tem a demanda dos comerciantes, do pessoal que tem empresa. Eu tenho relatos dramático de gente que está perdida, prejuízo de 70%, 80%, você não tem recuperação, sabe? Não é uma coisa que 15%, 10% eu perco hoje e ganho mês que vem, isso não tem, é coisa que não tem volta, né? É goleada tomada. Esse é um outro aspecto também. Agora, outro aspecto... A pressão, Fala, Rafael, das pessoas que estão recebendo aqueles R$600, é gente com dinheiro na mão, precisando comprar inclusive alimentos, etc e tal, e o comércio ali fechado, muito do comércio fechado. E os comerciantes, poxa vida, tem uma clientela batendo a porta e a gente não pode abrir? Agora são... E só para completar, Thaís, e tem os hospitais cheios. Aí você vai, Tide Setúbal, não tem lugar. Emílio Ribas, não tem lugar. Parelheiros. E faz o quê? O gestor, né? Ele fala assim, bom, se eu liberar todo mundo agora e tiver mais gente infectada, mais gente querendo chegar na minha UTI, se hoje eu já não estou dando conta, como é que vai ser quando eu liberar mais gente? Essa equação é bem delicada mesmo, né?